Josué, capítulo 6. Versículos 5, 10 e o 20. Quantos encontraram, diga amém. Josué, capítulo 6, versículos 5, 10 e 20, está escrito: E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifres de carneiro, ouvindo voz do sonido dela, todo o povo gritará com grande grito, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Versículo 10. Porém ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma de vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Amém. Por que não dizer desse ser um dos textos mais conhecidos? E eu acredito que antes de mim, outras pessoas que até mesmo aqui já pregaram sobre as muralhas de Jericó. E as muralhas que caíram. É um tempo de Josué quem está vivenciando. É Josué quem está liderando o povo, porque outrora o povo passou 400 anos no Egito, e esses 400 anos de escravidão que eles viviam no Egito, eles eram maltratados, eles eram escravos do Egito. De repente Deus vai fazer com que o povo saia do Egito. Deus levanta Moisés, Moisés vai liderar o povo. Uma caminhada que era apenas 11 dias, vai se tornar 40 anos, devido à murmuração do povo. Repito, uma caminhada que era 11 dias, vai se tornar 40 anos, devido à reclamação do povo. E às vezes nós perdemos bênção na nossa vida, porque queremos que as coisas aconteçam rapidamente. Às vezes nós perdemos bênçãos na nossa vida, porque reclamamos de algumas coisas que Deus tem feito por nós, murmuramos como as coisas estão acontecendo. E aquilo que antes duraria um pouco de tempo, passa a durar muito tempo. É um povo que quando saiu, mesmo diante do Mar Vermelho, como já foi cantado aqui, o Mar Vermelho se abrindo, o povo, você acha que quando chegou diante do mar, o povo não ficou assustado quando olhou para trás, Saulo? Era um povo que quando olhava para trás, via os soldados correndo atrás dele, de frente para o mar. Eles não gritaram, eles não pensaram duas vezes, falaram com Moisés: por que Moisés, tu tirou nós de lá, e agora nós estamos aqui, vamos perecer, vamos morrer? Você acha que o povo não gritou sequer uma vez no deserto? Durante os 40 anos que estavam vivendo no deserto, faltou água, e de repente o povo questiona. Afinal, a Bíblia diz de onde eles pararam. Era apenas uma parada, e o povo pensava que era para ficar parado ali para todo sempre. O povo pensava que ali tinha acabado a caminhada. Era apenas uma parada. O texto diz: e por ter parado por um tempo, e eles vão chamar de Massá Meribá, porque faltou água, e Deus vai ter que dar água para eles. E a Bíblia diz que o povo recebendo água, o povo ainda até se questiona: está o Senhor no meio de nós ou não está? Por que o povo vai se questionar se está o Senhor no meio de nós ou não? Porque o povo não via providência na vida deles. Primeiramente, era Moisés quem tinha contato direto com Deus. Era Moisés quem tinha uma visão ampla do que Deus estava fazendo por eles. Era Moisés quem ouvia Deus falar, e Moisés passava para o povo. E é por isso que houve uma dúvida na cabeça daquele povo, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não está o Senhor no meio de nós? Nós possamos imaginar isso, por exemplo, o caso de Samuel. Samuel escutava a voz de Deus, mas Samuel não sabia discernir a voz de Deus. Talvez Samuel dentro de si, apesar de não ter sido ensinado,
Nós podemos imaginar que ele poderia até pensar, quem é que está falando comigo? Ele não sabia que era o próprio Senhor. E às vezes as pessoas se perguntam, está o Senhor no meio de nós ou não está? Porque não sabe discernir a voz de Deus ou apenas não ouve a voz de Deus. O segundo caso que a pessoa se pergunta, está o Senhor no meio de nós ou não? É a falta de visão. Por exemplo, nós conhecemos a história de Eliseu, que estava com o seu moço, e o moço sai de dentro da sua casa, e quando o moço sai de dentro da casa, ele vê um exército do lado de fora. Ele volta para dentro de Eliseu e diz, Eliseu, já era para nós acabamos, nós morremos. Nós já era, nós vamos ser presos, vamos ser levados. Aí Eliseu olha para ele e fala, maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Por quê? Porque Eliseu via o cuidado de Deus na vida deles. O moço não via. Talvez o moço olhou e pensou, está o Senhor no meio de nós ou não está? As perguntas que nós fazemos na nossa vida, há questionamentos que nós fazemos na nossa vida, é porque nós não enxergamos o trabalhar de Deus. É porque nós não escutamos, não temos sensibilidade em ouvir a voz de Deus ao nosso respeito. E o povo está vivenciando isso, porque é um povo que questionava tudo no deserto. Aí Deus vai fazer o povo ficar 40 anos. Essa medida que o povo fica por 40 anos no deserto, é Deus tratando o povo. É Deus dizendo para o povo, vocês precisam melhorar nisso, vocês precisam se cuidar nisso, precisam melhorar naquilo. E de repente está nascendo uma geração nova no deserto. O povo que estava saindo, que tinha saído do Egito, está caminhando no deserto, mesmo com a caminhada de 40 anos, Deus faz no deserto uma geração nova crescer. Em meio ao deserto que eles já estavam vivendo, por mais que estava tudo dando errado, eles pensavam que Deus não estava com eles, eles viam uma geração nova crescendo no deserto. Porque deserto nem sempre é lugar de nós pararmos e nos questionarmos, Andréia. Deserto nem sempre é lugar de nós pararmos e se questionarmos se o Senhor está no meio de nós ou não. Nem sempre o deserto é um lugar de você olhar e falar, acabou a minha vida, já era, morreu. É porque o texto diz, a Bíblia diz, que em meio ao deserto uma geração nova estava crescendo. Isso quer dizer que em meio ao deserto eu e você podemos crescer. Que em meio ao deserto que nós já estamos vivendo, com uma pandemia como essa, nós podemos crescer mais do que nós crescemos em toda a nossa vida espiritual com Deus. Um deserto montado para o povo de Israel, gerar novamente pessoas, ou seja, Deus criou um ambiente para o povo, Deus preparou o povo para o deserto, para gerar uma nova geração. Isso quer dizer que Deus preparou um ambiente para gerar pessoas novas, Deus preparou circunstâncias para gerar pessoas novas, Deus preparou tudo para uma geração nova crescer. E eu já vim dizer para pessoas esta noite, que essa pandemia pode ter até surgido da China, mas se Deus preparou esse momento, é porque há um momento de crescimento para nossas vidas. Se Deus preparou uma circunstância como essa, é porque Deus está preparando de nós, está esperando de nós um crescimento em meio a esse deserto, e o povo passa a crescer. Em medida que o povo cresce, Deus prepara Josué no crescimento do povo. Josué não é um daqueles que saiu do Egito pensando que as coisas iam melhorar. Josué é um daqueles que cresceu no deserto. Josué é um daqueles que foi gerado no deserto. E há uma coisa que é tão gratificante em ver no texto, em ver em Josué, é que o seu crescimento no deserto fez com que ele obtesse conquista na sua vida. Que a sua parte de crescer no deserto fez com que ele fosse um grande líder da Bíblia. Aí a Bíblia diz que chega um momento que Moisés não pode entrar na terra. Chega um momento que Moisés já ficou velho. Chega um momento que Deus tem que parar Moisés. E a Bíblia diz que Deus olhou para Moisés. E Moisés escolheu, porque Deus tinha falado. E Moisés passou a sua liderança para Josué. Josué assume a sua liderança no capítulo 1 do livro. Josué recebendo a sua liderança. O povo começa a se questionar, o povo começa a ficar espalhado, porque morreu o líder. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Deus olhou para Josué e falou, esforça-te e tem bom ânimo. Porque ele sabia que as circunstâncias que estavam travadas na vida dele, como um líder, era difícil. Mas Deus falou, esforça-te e tem bom ânimo. Chega um momento que Josué olha para todo mundo, pastor, e vê todos desviando, vê as pessoas falando mal de Deus, vê as pessoas se questionando. Aí Josué olha e fala, por mais que vocês estão se desviando, por mais que vocês estão errando para lá e para cá, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um líder capacitado, é um líder que cresceu no deserto,
é um líder que foi gerado pelo próprio Deus, e ele olha e fala: por mais que tudo está dando errado e vocês querem desviar, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Há uma convicção de ser servo, há uma convicção de ser apenas, não só um líder aqui, mas um liderado de Deus. Ele olha e fala: vocês erram, vocês podem desviar, mas eu vou continuar servindo a Deus. Isso mostrou a Deus algo tão diferente, e Deus passa a olhar para Josué diferente, e Josué começa a crescer novamente. Só que agora Josué, aquele crescimento do deserto, passa a crescer na frente dos homens, porque ele foi escolhido para isso. Josué assumindo a liderança no capítulo 1. No capítulo 2 nós vamos ver que Josué tem a brilhante ideia de mandar espias para Jericó. Porque para chegar em Jericó, tinha que se passar um Jordão, mas para chegar na terra prometida, tinha que se passar por Jericó. Deus tinha falado para o povo, quando eles saíram do Egito, 40 anos antes, Deus tinha prometido para eles uma terra prometida. Deus tinha prometido para eles Canaã. Ou seja, Deus tinha feito a promessa para o povo, mas a promessa não se cumpriu com 11 dias. A promessa não se cumpriu no tempo do povo. A promessa se cumpriu no tempo de Deus. E Deus não vai voltar a sua promessa atrás. Porque a Bíblia diz, e Deus prometendo, Deus vai cumprir a palavra dele. Aí a Bíblia diz que no versículo 2, ele manda os espias. Os espias são guardados por Raabe. Raabe faz um acordo com os espias e falam: quando vocês forem invadir Jericó, pelo amor de Deus, não deixem eu falecer. Não deixem que a minha casa seja destruída. O acordo é que todos aqueles que estiverem dentro da casa de Raabe, eles não vão ser mortos, porque a cidade vai cair, mas a casa de Raabe não vai cair. E segundo a história, a casa de Raabe era a casa que ficava pendurada no muro, porque era uma moça prostituta, era uma moça que não tinha valor, então a tua casa ficava no muro. E a pergunta que qualquer um de nós poderíamos fazer: como que os muros caiu, mas a casa de Raabe não caiu? Como que as coisas aconteceram, mas para Raabe deu certo? Porque ela tinha um acordo. E quando nós temos um acordo com Deus, nós temos uma aliança com Deus, as coisas podem afundar, mas a nossa aliança com Deus não pode afundar. Aí a Bíblia diz, no capítulo 2, sobre os espias que são enviados. No capítulo 3, há um obstáculo para chegar na terra prometida. Esse obstáculo é o Rio Jordão. O povo está diante do Rio Jordão. E segundo a história, esse Rio Jordão é um tempo de cheia que eles já estão vivendo. Ninguém conseguiria passar, porque era um tempo de cheia. O Rio Jordão ficava muito cheio. Aí o povo olha e para. Deus fala com Josué, para que o povo se santifica. Aí a Bíblia diz, no capítulo 3, do versículo 10, que Josué olha para o povo e diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Josué diz ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Como uma palavra profética para a tua vida, eu te digo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Eu poderia dizer em qualquer texto, qualquer contexto, qualquer coisa que fosse aplicar para a tua vida, mas a nossa santificação hoje fará com que a maravilha do Senhor aconteça amanhã na nossa vida. Aí a Bíblia diz que o povo começa a se santificar. E o termo santificação aqui, diferente de outros termos santificação da Bíblia, que eu vou até ter coragem de citar alguns, por exemplo, Isaías capítulo 6. Isaías está tendo uma visão. De repente ele olha para os serafins e os serafins estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A santidade que os serafins estão se referindo a Deus aqui não se compara à santidade daqui da terra. A santidade que os serafins estão dizendo: tu és santo, é uma santidade além do que nós possamos alcançar aqui na terra. Ou seja, os serafins estão dizendo que ele é santo lá em cima, enquanto aqui embaixo Josué está olhando para o povo e dizendo: santificai-vos. Enquanto naquele tempo a santificação do povo era: vocês pegam as vestes, mantêm as suas vestes limpas. E quando vocês mantêm as suas vestes limpas, é sinal de santificação. É por isso que, segundo a história, todas as vezes que o povo caminhava das terras circunvizinhas de Jerusalém, eles caminhavam para Jerusalém. Afinal, as festas eram totalmente ligadas a Jerusalém. As festas eram no templo. O povo caminhava até Jerusalém. Quando chegava em Jerusalém,
o povo tinha que descer a um tanque. Por exemplo, tanque de Siloé. Outro exemplo, tanque de Betesda. É por isso que a Bíblia enfatiza muitos tanques no Novo Testamento. O povo caminhava até Jerusalém. Quando chegava em Jerusalém, o povo descia ao tanque, se lavava as vestes, se mantinham limpos para entrar dentro do templo, oferecer sacrifícios, participar da festa. Ou seja, tudo girava em torno da santificação. Isso era uma santificação humana, diferente de outro termo de santificação usada por Moisés, que ele olha e fala: nós vamos santificar os objetos. Os objetos são santos, os objetos são sagrados para o tabernáculo. Moisés santificou os objetos, ou seja, 3 santificação de objeto: santificação do homem e santificação divina. Deus olhou para Josué e falou: vocês não conseguem ser santos como eu sou santo, mas santificai-vos para atravessar o Rio Jordão. Há momentos da nossa vida que nós precisamos manter as nossas vestes limpas para atravessar o Rio Jordão. O primeiro obstáculo para chegar na terra prometida era o Rio Jordão. E aí a Bíblia diz que eles santificaram. Quando eles se santificaram, eles olharam para os levitas e falaram: os levitas primeiro são sacerdotes, pegam a arca da aliança, e em primeiro lugar vocês vão atravessar o Rio Jordão. A Bíblia diz que à medida que os levitas, os sacerdotes, pisavam na água, Celso, o mar, o Rio Jordão começava a se abrir, foi estancada a água não desceu mais. Ou seja, a arca da aliança estava em primeiro. Isso aponta que quando nós estivermos com a presença de Deus em primeiro lugar, em primeira trajetória da nossa vida, os obstáculos têm que se abrir. O mar, o Rio Jordão tem que se abrir, porque a presença de Deus estava em primeiro lugar. O 4º capítulo do livro de Josué é um capítulo de memorial. É um capítulo que eles olham e falam: nós já atravessamos o Rio Jordão. Agora nós precisamos pegar 12 pedras e preparar as pedras para que todas as vezes que nós olharmos para essas pedras, nós possamos ver o que o Senhor fez por nós. Ou seja, o povo queria dar testemunho daquilo que Deus fez por eles. E nós somos tão falhos porque Deus abre o Rio Jordão para nós, e sequer nós preparamos um memorial para lembrar do que Ele fez por nós. O povo preparou as 12 pedras. No capítulo 5, há um momento de cerimônia. É um momento de Páscoa que o povo está vivenciando. É um momento da circuncisão que o povo precisa passar. Mas no capítulo 6, há um outro obstáculo. E é o capítulo que nós lemos. Está Jericó na frente do povo. O povo não consegue chegar na terra prometida se eles não passarem por Jericó. E a Bíblia é tão clara em dizer que os muros eram tão altos que o povo olhava e até se assustava. A história conta que quando fechavam-se a porta, ninguém entrava na cidade e ninguém saía da cidade. Não precisava de um exército, apenas o seu muro parava tudo. Não precisava de uma guerra. Fechando as portas, ninguém invadia a cidade. Era uma cidade que nós possamos imaginar indestruível. Mas quando nós olhamos para o texto, a Bíblia diz que Deus chamou Josué. No versículo 5, foi o versículo que nós lemos no início. Deus olha para Josué e Deus dá instrução para Josué. É o mesmo Deus que deu a instrução para Moisés construir o tabernáculo. Moisés recebeu a planta e fez na medida que Deus fez aqui na terra. Do jeito que Deus pediu lá no céu, Moisés fez aqui na terra. Josué olha e no versículo 5 é chamado por Deus e Deus fala: e quando vocês tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz do sonido, todo o povo vai gritar. Eu já até disse, aqui, a palavra no original, quando ele diz todo o povo vai gritar, e além do toque, no original vocês vão soar um toque diferente. Porque o povo estava acostumado, quando os egípcios vinham atrás dele, o povo olhava e começava a gritar com Moisés, reclamar. O povo sabia o que era gritar. Mas chegou um momento que Deus teve que falar com o povo: vocês não vão gritar do jeito que vocês gritavam. Vocês vão gritar diferente agora. Vocês vão fazer um toque diferente na trombeta agora. Há uma diferença em você fazer uma oração diferente e você ser perseverante na oração. Há uma diferença de você fazer oração repetitiva do que ser perseverante na oração. O que Deus estava querendo mostrar para o povo era: vocês fazem tudo da mesma forma, vocês gritam do mesmo jeito. É tudo da mesma forma, é tudo do mesmo jeito. Enquanto Deus estava olhando para o povo e dizendo para o povo: eu preciso que vocês façam diferente agora.
O primeiro fator que faz as muralhas caírem aqui, Celso, é que Deus olhou para eles e falou: vocês vão fazer diferente. E à medida que nós fazermos as coisas diferentes para o reino fará coisas diferentes para a nossa vida. À medida que nós fazermos algo diferente para Deus, Deus fará algo para nós. À medida que você fizer uma oração diferente daquelas que se repete todos os dias, Deus ouvirá a tua oração. Por quê? Porque você está fazendo algo diferente para Ele. Você está fazendo a diferença para Ele. Você está fazendo algo diferente para Ele. E não é apenas uma oração repetitiva. Não é apenas um costume de ir ao culto quinta, domingo. Não. A escola dominical não. Você passa a fazer algo diferente para Deus. E o que Deus está ensinando para o povo é: façam a diferença para mim, porque as muralhas vão cair por terra. Deus está orientando ao povo. Todas as vezes vocês gritaram, mas agora vocês vão gritar diferente. E o grito diferente de vocês vai fazer com que as muralhas caiam. No versículo 10, nós vemos agora Josué olhando para o povo e passando todo esse recado para o povo. No versículo 5, Deus falou com Josué. No versículo 10, Josué falou para o povo. No versículo 20, o povo obedece a voz de Josué. E aqui eu vou encerrar. Josué ouviu a voz de Deus, passou para o povo executou. Quem executou o plano foi o povo. Mas se nós pensarmos quem planejou, foi o próprio Deus. Foi Deus quem projetou lá no céu como seria a queda das muralhas, Andréia. Deus olhou e falou: quando vocês fizerem assim, vai acontecer. A pergunta é: já pensou se o povo não grita da forma que Deus pediu? Já pensou se o povo, Celso, grita da mesma forma que gritou no deserto? Ou tocou a trombeta da mesma forma que tocou no deserto? Os muros não iam cair, as muralhas não iam cair, mas como Deus tinha mostrado para Josué o plano, e Josué executou o plano de Deus, as muralhas caiu. O problema dos nossos dias atuais, os nossos problemas é querer executar os planos que não são de Deus para as nossas vidas. Querer executar os planos que não são de Deus para a nossa vida. Se eles executassem um plano que os homens fizeram: vamos invadir Jericó, vamos quebrar os muros, vamos quebrar as portas, vamos invadir. Não ia dar certo. Mas Deus tinha falado de uma forma, e da forma que Deus falou para o povo, eles executaram, e Deus deu vitória para o povo. E às vezes as coisas não acontecem na nossa vida, porque nós não executamos os planos de Deus para a nossa vida. Deus projetou algo tão bom para nós, e por motivo de pressa, motivo de fazer as coisas acontecerem, nós não executamos da forma que Deus preparou para nossas vidas. Se coloque de pé que eu vou orar pela sua vida agora. Do capítulo 1 ao capítulo 6, nós vemos um povo se preparando para obter a conquista. Do capítulo 1 ao capítulo 6 é um momento de preparação para do capítulo 6 ao capítulo 12 o povo conquistar. Nós nunca vamos conquistar nada sem antes nos prepararmos para a conquista. Feche teus olhos que eu vou orar pela sua vida. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado por ter nos ensinado que precisamos executar os seus planos. Obrigado por nos ensinar que nós precisamos executar os seus projetos para a nossa vida. Obrigado, Senhor, por ter falado aos nossos corações, dizendo que os obstáculos para as promessas se cumprirem na nossa vida precisam cair, mas segundo a sua vontade, segundo o seu planejamento, segundo o seu projeto. Nos ensina, ó Deus, a executar da forma que